normas da Corregedoria Geral da Justiça. Segunda parte. Texto atualizado até 5 de junho de 2021. Este áudio é parte integrante da apostila de normas da Corregedoria do Antônio do Tribunal. Capítulo 3. Dos ofícios de justiça em geral. Seção 1. Disposições iniciais. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048 de 2000, que disciplina o atendimento prioritário. Seção inciso 2. Das atribuições. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1º. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Parágrafo 2º. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Seção 5. Do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições Gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou, em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço, e destinam-se 1. À preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. Segundo, ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá série única. Artigo 48. Iniciar a operação do SAJ-PG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2.
da segurança do sistema. Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários, para a operação do SAG-PG, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria-Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, ST1. Parágrafo 1º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade, para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria-Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Artigo 51. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria-Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas suas respectivas atribuições. 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, etc. 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando o banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1º. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2º. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3º. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado: 1. Nos processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 2. Nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso,
A data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal. A data da prisão. O número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado. O inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Anotações sobre recursos. A data da decisão confirmatória da pronúncia. A data do trânsito em julgado. A data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação. O arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 3. Nos processos de execução criminal. O nome e qualificação do sentenciado, com a afiliação e sempre que possível o número do RG. As guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial. Os incidentes de execução da pena. Anotações sobre recursos. O inteiro teor dos julgamentos. As progressões de regime. O cadastro de comparecimento de albergados. Os benefícios concedidos. As remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. 6. Nas cartas precatórias, especialmente. Indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de origem conforme padrão estabelecido pela Resolução número 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1º. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2º. Não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa, quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada. A. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas. A. Se pessoa natural, o nome completo, a afiliação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho, ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1º. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado oficial. Parágrafo 2º. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3º. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 56.
Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes, na petição inicial, e pelos requeridos, na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação, de prisão preventiva etc. Parágrafo 1º. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo. 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação etc. para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem no fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3º. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Artigo 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Parágrafo único. As movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou o retorno para novas diligências, e respectivas datas, também serão anotadas no sistema. Artigo 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação, e os embargos de terceiro. Alterado pelo provimento CG número 15 de 2021.
Atenção! A alteração feita foi apenas acerca da retirada da reconvenção e do pedido contraposto. No mais, a redação do artigo permanece como antes. Artigo 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Artigo 61. Compete aos ofícios de justiça: 1. Cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção, no sistema informatizado oficial, dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. 3. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. E proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1º. Na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Parágrafo 2º. O segredo de justiça poderá, ainda, ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Seção 6. Dos livros e classificadores obrigatórios. Subseção 1. Dos livros obrigatórios. Artigo 63. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros: 1. Visitas e correições. 2. Protocolo de autos e papéis em geral. 3. Cargas de autos. Revogado pelo provimento CG número 39 de 2019. 4. Registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. 6. Pertinentes à corregedoria permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Artigo 64. Os ofícios de justiça manterão também: 1. Livro de cargas de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativa de distribuição de mandados. 2. Controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. 3. Controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. 4. Livro de registro geral de feitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Artigo 65.
nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Artigo 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para a encadernação. Artigo 67. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. Parágrafo 1º. Os originais das atas que formarão o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial após a sua anexação ao livro. Parágrafo 2º. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas. Artigo 68. O livro-protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não implique em devolução, excepcionalmente, para uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º. Alterado pelo provimento CG número 39 de 2019. Artigo 69. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Alterado pelo provimento CG número 39 de 2019. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para os usuários externos, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias etc. As cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático, devendo ser impresso o relatório da carga em 2 vias para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento no classificador previsto no artigo 75, inciso 7 ou, juntada aos autos, na forma do artigo 162. Alterado pelo provimento CG número 39 de 2019. Parágrafo 2º. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Alterado pelo provimento CG número 39 de 2019. Parágrafo 3º. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro-protocolo de autos e papéis em geral. Artigo 63, inciso 2. Restabelecido o sistema, será feito o registro da carga no sistema para controle, anotando-se no livro. Acrescentado pelo provimento CG número 39 de 2019. Artigo 70. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Parágrafo único. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro-protocolo. Alterado pelo provimento CG número 39 de 2019.
Artigo 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou, por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. Artigo 72. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável, 1, 80, 2, 80, 3, 80, assim sucessivamente, 1, 82, 2, 82, etc. E autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Parágrafo 1º. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Parágrafo 2º. A decisão relativa a embargos de declaração e àquele que dar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. Parágrafo 3º. A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, será registrada no livro de registro de sentença, porquanto impossível, neste caso, a averbação. Parágrafo 4º. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. Parágrafo 5º. O registro da sentença, com indicação do número de ordem, do livro e da folha em que realizado o assento, será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda. Parágrafo 6º. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, às decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Parágrafo 8º. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide, na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Artigo 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos. Artigo 74. Os livros em andamento ou findos serão bem conservados, em local adequado e seguro dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Parágrafo 1º. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Parágrafo 2º. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro, e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data e da forma de inutilização. Subseção 2. Dos classificadores obrigatórios. Artigo 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. 1. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. 2. Para cópias de ofícios expedidos. 3. Para ofícios recebidos. 4. Para GRD, guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça. 5. Revogado pelo provimento CG número 24, 2021. 6. Revogado.
7. Para relatórios de cargas eletrônicas. 8. Para petições e documentos desentranhados. 9. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Artigo 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados, com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado, facultada à manutenção de classificadores próprios. Artigo 77. O classificador referido no inciso 2 do artigo 75 destina-se ao arquivamento, em ordem cronológica, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Parágrafo 1º. Esse classificador será aberto com folha S para o registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente. Na S, qual is, consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Parágrafo 2º. No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos 2, 3 e 6 do artigo 75, serão conservadas pelo prazo de um ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido, e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial, serão inutilizados, mediante a autorização do juiz corregedor permanente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 74. Artigo 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no do parágrafo 2º do artigo 74. Seção 7. Da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo, ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul, indelével. 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. 4. Os espaços em branco e não aproveitados, nos livros e autos de processo, serão inutilizados. 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo, identificadas com o nome por extenso do signatário. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. 1. Entre linhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Anotações de sem efeito. 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Parágrafo 1º. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas, antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º. As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada: 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como ao uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente.
3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. 4. A utilização de chancela, ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas, quando necessária. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, CEP, telefone e o correio eletrônico, e-mail, institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão, de forma legível, o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2º. Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita etc. 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2º. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente, e inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86.
As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se, no que couber, à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente: 1. No cadastramento de dados. 2. Na movimentação processual. 3. Na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Próxima parte. Capítulo 3. Seção 8, subseções 1, 2 e 3. Um grande abraço do seu amigo, Antônio do Tribunal.